Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, o programa que tem a missão de sempre apresentar pessoas de conteúdo, pessoas interessantes com boas histórias para contar. E olha, o nosso convidado de hoje, ele não foge à regra. Quando o assunto é trabalho, é economia, é indústria, é emprego, ele é sempre requisitado nas matérias aí para falar sobre esses assuntos. Eu falo dele, hoje o atual secretário de Trabalho de Santo André, Cícero Firmino Martinha. Tudo bem, Martinha? Olá, Bessa, é uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui na Eco TV, para esse programa jornalístico importante, estamos aí à disposição. Que legal. Martinha, vamos começar a falar um pouco então da Secretaria de Trabalho. A última vez que nós conversamos, você estava assumindo ali a Secretaria de Trabalho de Santo André. Pela primeira vez a cidade, ela inaugurava ali uma Secretaria de Trabalho com você à frente. Fala um pouco de lá para cá, Martinha. Fala das suas ações, como é que você vislumbra hoje o emprego aqui em Santo André? Pois é, Bessa, nós do movimento sindical sempre cobramos bastante das prefeituras de que, à medida que o prefeito assumisse, desse uma importância para essa questão do trabalho, né? Geralmente a questão do trabalho estava sempre ali dentro de uma outra secretaria, era um departamento, e nós tivemos aí a felicidade, a partir que o prefeito Carlos Grana ganhou as eleições aqui na cidade de Santo André, ele tinha já esse compromisso por ser sindicalista, por conhecer também muito bem essa reivindicação, e ele criou a Secretaria do Trabalho. Demorou aí um ano, porque tem a questão burocrática toda, envolvimento de projeto na Câmara, etc. E nesse começo de ano, aí no mês de janeiro, a gente assumiu a Secretaria do Trabalho. Tem duas cidades aqui em Santo André, né? Bom que se diga, que tem Secretaria Específica do Trabalho, que é Mauá e Santo André. E aí eu tive a felicidade também e o prazer de ter sido convidado pelo prefeito Carlos Grana para estar assumindo essa pasta. E aí vieram os desafios. Obviamente que a gente tem aí uma experiência no movimento sindical, mas você assumir o poder público é sempre muito mais complexo, é muito mais diversificado. Mas eu estou aí nesses 6 meses envolvendo esse trabalho. Nós temos lá, como eu tenho dito, nós temos 3 pilares importantes. Uma é a questão da empregabilidade, a outra é a questão da economia solidária e a questão da reciclagem de mão de obra, a questão de cursos profissionalizantes, de reciclagem, etc. Na questão da empregabilidade, nós temos um banco, né, de dados dos trabalhadores que eles vão lá, fazem a sua inscrição, seu cadastro, e a gente disponibiliza esse cadastro para as empresas que estão precisando de trabalhadores para preencher suas vagas. E ao mesmo tempo a gente faz o trabalho também com as empresas, de buscar as empresas para que disponibilizem as vagas, né, no nosso cadastro, e a gente faça esse cruzamento, né, e gerando mais facilidade para os trabalhadores, porque eles já aproveitam também aquele momento, quando sai da empresa, já dão entrada no seguro-desemprego, outros jovens já vêm lá, tiram sua carteira profissional, enfim. Então você tem uma rede de trabalho que você pode já facilitar, inclusive, a vida do trabalhador, né? Então esse papel do poder público, ele é um papel muito importante, né, de você estar ligado à questão dos trabalhadores e prestando esse serviço público, né, para a população, para que eles tenham mais facilidade. O trabalhador não ficar, ele vai numa fábrica, vai às vezes num outro local, no local ele vai tirar carteira, no outro ele vai dar entrada no seguro-desemprego, no outro ele vai procurar emprego. Então a gente tem num local só, ele pode fazer essas várias ações. Temos também o time de emprego. O trabalhador às vezes está desmotivado, está assim, não sabe às vezes preencher um currículo, às vezes não sabe nem a postura, né, de como se apresentar, inclusive numa entrevista. Então a gente faz esse trabalho também do time de emprego, que tem uma parceria com o governo estadual. Nós temos a economia solidária, que a gente atinge um público que às vezes tem dificuldade de arrumar um emprego, né, na questão relação trabalho e emprego, porque às vezes já tem um problema da idade, às vezes tem uma baixa escolaridade. Então esse trabalho nós estamos desenvolvendo todo um fomento no sentido de que ele possa ser útil através da cooperativa, com a sua expertise, com aquilo que ele já aprendeu, a experiência de vida, e a gente está fazendo também esse trabalho de economia solidária, desenvolvendo. É um trabalho que já existia no passado do governo Celso Daniel, que nós estamos agora modernizando, atualizando, inclusive, para que a gente possa também atender esse outro nicho de mercado. E tem também a questão de cursos, que à medida que a gente vai também em convênios com o Senai, com o SESI, com outros setores, com as faculdades, a gente também ajudar os trabalhadores a eles se prepararem, inclusive, para atuar e para desenvolver, né, o
o seu trabalho, a sua profissão, inclusive no mercado de trabalho. Então, toda essa extensão é que a Secretaria do Trabalho está atuando. Um trabalho amplo, um trabalho grande. A gente ainda tem dificuldades, ainda falta, às vezes, recursos. Trabalhamos com recurso federal, com apoio da Prefeitura também, com pessoas da Prefeitura, do Poder Público Municipal, enfim, para que a gente possa cada vez mais, né, a gente desenvolvendo essa área que é muito importante aqui para a região, é muito importante para a cidade. Legal. Ô Martinha, os repasses aí da pasta hoje, da Secretaria, eles são repasses tanto federais e estaduais? Tem o repasse federal e os repasses municipal, né, que são a contrapartida. Ok. Né, para você juntar isso daí. A nível estadual a gente não tem ainda, nós temos apenas a questão do time de emprego, mas é funcionário da prefeitura, né, municipal, e a gente recebe do governo estadual material, né, material didático, os materiais assim, para que a gente possa auxiliar as pessoas nessa tarefa. Martinha, claro, eu imagino e tenho certeza que é uma responsabilidade enorme tomar conta ali, ser o responsável pela pasta de trabalho numa cidade. Esse dia eu estava pensando no exemplo de torcedores argentinos, agora com a Copa do Mundo. Alguns, eles vieram aqui acompanhar a Argentina na Copa, nem entraram no estádio, ficaram apenas fazendo aquele panelaço ali na frente dos estádios, por onde a Argentina jogou. E muitos não queriam voltar para a Argentina devido à crise do país lá, dos nossos irmãos, que não está fácil. Então a pessoa veio para cá e estava ali tentando arrumar emprego em hotel, em restaurante. Ô Martinha, este exemplo mostra como que o trabalho é essencial e importante na vida de uma pessoa. Fala um pouco sobre esse lado humano aí, ainda mais para a pessoa que está desempregada. Realmente é uma situação muito difícil e vocês, pessoas como o Martinha aí, que tem uma pasta como essa, tem uma responsabilidade enorme, ô Martinha. Bessa, você falando do trabalho assim me fez voltar ao tempo. Eu lembro a primeira vez que eu tive um contato com o Gonzaguinha, aquele cantor, compositor extraordinário, filho do Gonzagão. Ele veio numa atividade nossa no Paço Municipal de São Bernardo. Eu, nessa época, estava na CUT, acho que estava na direção da CUT, certo. E eu fiquei recepcionando os artistas. E eu tive uma conversa com ele, e até falei das músicas dele, falamos de política e tal. Então tem uma música do Gonzaguinha que ele diz que sem o seu trabalho um homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. Essa é uma das frases mais fantásticas que eu vi numa letra de música até hoje. Então, ele resumiu o trabalho assim, em poucas palavras. Então, para você ver a importância que tem o trabalho na vida do ser humano, né? A pessoa tem que se sentir produtivo, se sentir útil, se sentir capaz, né? Quer dizer, aí que ele cresce enquanto ser humano e tal, né? Então, é uma tarefa importante, como você disse até na Copa do Mundo. Eu sempre ficava muito preocupado com as pessoas, às vezes, criticando a Copa do Mundo e criticando o estádio, criticando isso, aquilo, e não conseguia enxergar como as pessoas que não conseguia ver a floresta, a pessoa via só a árvore. Eu sempre via a Copa do Mundo como um legado, ou uma Olimpíada, como um legado muito importante para a nação, porque você tem a oportunidade de mostrar lá fora que o Brasil é um Brasil diferente daquilo que muitas vezes se mostrou, que era o Brasil só de mulatas, carnaval e futebol. Não, o Brasil é um Brasil que trabalha, que produz, que nego trabalha à noite, que trabalha de madrugada, né? Então, que você não para, é um Brasil que não para, um Brasil que cresce, né? Do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da vida das pessoas, do intelectual das pessoas, da diversidade. Então, quer dizer, esse é o grande legado que nós temos que mostrar. E aí é interessante que as pessoas que vieram para o Brasil, né, saíram daqui entusiasmadas. Então, se preocupavam com tanto isso e esqueceu-se até do time de futebol. Quer dizer, nós perdemos no campo, mas eu acho que a gente ganhou, inclusive, na oportunidade de mostrar, e mesmo com todas as críticas, conseguimos mostrar o Brasil, né, esse Brasil tão importante que ele é, e as pessoas até vindo para cá, elogiando, né, mostrar os estádios maravilhosos que foram construídos com as mãos dos trabalhadores, né, dos nossos operários. Isso é uma coisa grande, isso é uma coisa maravilhosa, né, para mostrar lá fora. Verdade. Ô Martinha, e a questão, vamos falar um pouco a questão dos sindicatos, até abusando aí da sua larga experiência. Hoje, às vezes a população, quem está nos assistindo em casa,
tem uma dúvida sobre o papel do sindicato. Qual que é o papel do sindicato na questão da fiscalização dos postos de trabalho? Hoje, por exemplo, mudou alguma coisa, Martinha? É o mesmo papel, por exemplo, do sindicato lá em 1940, 1950? Como que esse papel se faz hoje e qual a sua opinião entre críticas, autocrítica? O que você acredita? O sindicato ele tem um papel desde o início, quando se começa a discutir na relação capital e trabalho, a ideia de se ter um sindicato, a representação sindical, ele tem um papel fundamentalmente de defender o interesse do trabalhador. Logicamente que o papel do sindicato, assim, as suas variantes, elas se mudam de acordo com a conjuntura. Quando você está vivendo num regime de opressão, igual já tivemos muitas vezes no Brasil, regime forte, regime ditatorial, é lógico que eles seguram os sindicatos, eles criam condições, caçam os sindicatos, os dirigentes sindicais mais ativos, etc. E nós passamos por isso no Brasil. Então nós tivemos um período aqui de ditadura militar, quando a gente começa, os trabalhadores começam a buscar seus direitos, etc., buscar liberdade. Obviamente que você tinha um papel delegado, porque era uma nova fase, você não se negociava, as empresas não negociavam. Hoje já nós tivemos nesse período, essa experiência democrática, acaba dando um outro papel para o sindicato. Então o sindicato ele tem que, além de defender o interesse do trabalhador, ele tem que estar preocupado com o investidor que está vindo investir na região, que tipo de investidor que é, que tipo de empresa que está vindo para a região, se é uma empresa que só gerar emprego não é suficiente, é importante que ela gere emprego, mas ela também crie condições ambientais suficientes, pensando no futuro do país, no futuro da cidade, do estado, enfim. Se a empresa está gerando emprego, mas está matando os trabalhadores dentro da fábrica, aleijando os trabalhadores, não é uma boa empresa. Se está, de repente, jogando resíduos tóxicos nos rios, está poluindo o ar, não é uma boa empresa. Então o movimento sindical ele acaba tendo que ser mais amplo. Então o dirigente sindical não pode ser apenas um dirigente sindical no mundo atual, ele tem que ser um dirigente político, com visão ampla de toda a conjuntura política, para ele entender o seu papel enquanto dirigente sindical e o seu papel também enquanto pessoa da sociedade, porque o trabalhador não fica só dentro da fábrica. Ele, a família dele, fica também no período fora da fábrica, então precisa entender todo esse contexto. Isso é o que muda, numa conjuntura diferente. Que legal. Olha, a conversa está muito boa aqui com o Cícero Martinha, mas nós vamos para aquele rápido intervalo. Não sai daí, que voltamos a seguir. Chegou a hora de soltar a voz. Vamos mostrar quem somos nós. Esquece tudo que você já viu. Vamos fazer a melhor eleição do Brasil. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. O melhor pro Brasil, pra mim, pra você. Tire o seu título de eleitor e participe. Vamos fazer o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Estamos de volta aqui com o Cícero, Estamos de volta aqui com o Cícero Firmino Martinha. Ô Martinha, vamos seguir em frente aqui agora, falar um pouco da indústria. É um assunto aí que normalmente tem significado turbulência para muitos. O ABC, como você sabe historicamente, e como você sabe como você viveu este cenário, historicamente é um dos grandes cinturões industriais do Brasil. Ou seja, tem um papel fundamental, Martinha. E esta crise econômica, principalmente na área da indústria, as montadoras aí dispensando funcionários de uma maneira muito rotineira. Qual a leitura que você faz desse cenário, Martinha? Eu penso que tanto a região do ABC como o Brasil, ele precisa diversificar os produtos, a indústria. Eu acho, também entendo que é preciso ter um investimento na indústria. Eu acho que um país
de presente e de futuro, não pode deixar de lado a indústria, pensar só nas commodities, são coisas importantes as commodities, mas também não podemos abandonar o investimento que precisamos ter na indústria, na boa indústria, porque nós precisamos dessa indústria forte em qualquer país que pretende buscar, inclusive, espaço nesse mercado aí internacional globalizado. Mas a nossa região precisa se diversificar. Eu acredito que o automóvel também, para você ter uma ideia, Bessa, nesses últimos 10, 11 anos, dobrou o número de automóveis aqui na região do ABC. Saiu de 40 mil veículos para 80 e pouco, uma coisa assim. Teve um aumento significativo aí. Significativo, aí em 10 anos aumentou 87%, acho que é isso o número, e em 11 para 12 anos aumentou mais de 100% o número de carros. Isso em 10 anos é um espaço de tempo muito curto, né, para um número tão grande de carros. Então você veja que não existe mobilidade que dê conta, não existe projeto de mobilidade que dê conta disso. Então, quer dizer, esse é um problema, mas ao mesmo tempo se ajudou bastante o desenvolvimento do país, quer dizer, o automóvel. Mas nós precisamos pensar nas ferrovias, nós precisamos pensar na maquinaria agrícola, nas indústrias, máquinas para a indústria agrícola, nós temos que produzir outros produtos. São Bernardo, né, e aqui as prefeituras, através do consórcio e através da Agência de Desenvolvimento Econômico, já estão pensando já um pouco, ampliando isso, né? A própria ideia de que o Marinho, o pessoal fala, o Marinho está criando casas, né, trazer a indústria de aviação para a cidade, né, para a região de São Bernardo, que envolve toda a região aqui do ABC, são coisas importantes, né? Precisamos ter outro tipo de indústria também, diversificando as indústrias, que isso é importante também para a região. O setor de serviço cresceu bastante, tem dado conta, né, aqui de um crescimento também importante a nível de emprego. Nós precisamos ter novas indústrias que agreguem um maior valor, um produto de maior valor agregado, que gera também empregos de mais qualidade. Essas coisas todas eu acho que tem que ter sido feita também, precisa ser feita e já está se pensando nessas questões todas. O Martim, ainda falando um pouco sobre esse assunto, hoje as montadoras, neste cenário atual, têm colocado muitos dos funcionários no chamado layoff, né? Usam esse termo em inglês, que é aquela suspensão temporária, aquela licença temporária, férias coletivas aí para os funcionários. Ô Martim, na sua opinião, essas são as únicas medidas? Diante de uma crise, é algo bem propenso a ser tomado ou podia ser feito um outro caminho? O que você tem a dizer sobre esse cenário atual das montadoras, Isso são medidas, Beto, que tem que se tomar. Às vezes é importante quando você tem num determinado setor, né, no setor de automóvel, de repente você tem uma queda na vendas e tal, isso serve para ajudar para um determinado momento. Existe até um projeto discutido com o movimento sindical, baseado inclusive na Alemanha, né? O Rafael tem trabalhado bastante isso, junto com a Força, a CUT e tal, para ver se aprova um projeto nesse sentido, né? Para que você tenha essa garantia dos empregos. Mas isso, ela funciona nas grandes empresas, no setor, né, do setor de montagem, das montadoras de automóveis, né, que é importante para garantir ali os empregos em um determinado momento. Óbvio que isso daí não pode ser o tempo todo, né? Isso daí é uma coisa de medidas assim extemporâneas, né? São importantes, mas desde que esteja dentro daquele período de extemporâneo, né? Seja momentâneo, e não efetivamente, porque isso daí ninguém aguenta, né? O país aguenta, né? As empresas também aguentam. Então, são saídas, né? Mas o que precisa mesmo é você ter a produção aí funcionando, as pessoas com poder aquisitivo para comprar, né? A empresa produzindo, né? Para fazer girar essa roda, né? Do mercado interno do país. Isso que é importante. Então, esses layoffs, essas medidas, tem um projeto, como eu te disse, em andamento aí para a gente ver se garante um pouco isso, porque você garantindo os empregos ali, a produção nas grandes empresas, você mantém na rede, né, toda a produção também, as outras empresas de autopeça, quem fornece para as outras autopeças, então, você mantém o emprego ali na cadeia produtiva, né? Por isso que é importante. Martim, e é um cenário mesmo complicado, até para comentar, porque a impressão que dá é que você vai falar sobre um cenário desse, onde acontece muito essa suspensão, essa licença do trabalhador, a impressão que tem é que a conta não chegou ainda, porque você não sabe o que você vai falar, porque na verdade ele não foi mandado embora, é uma suspensão.
mas tanto para fazer uma análise ali. Imagino que os economistas aí estão fervendo, o pessoal do Diese aí aqui da região estão fervendo a cabeça, porque é difícil fazer um comentário, porque pode ser que ele seja mandado embora ou não. E principalmente, Martinha, para o trabalhador que está em casa e ele não sabe se daqui a um mês ele realmente vai voltar para o trabalho ou se vai ser mandado embora. Porque teoria é teoria, prática é prática, né? A gente vê muitas vezes, a pessoa fala, tá, a empresa fala, não, está investindo inclusive na empresa para gerar emprego, isso fica muito caro e tal, mas, pô, você tem que ver também que tipo de empresa, às vezes você precisa investir para não quebrar, para você poder garantir. Um banco, por exemplo, nos Estados Unidos quebrou-se lá 2 bancos, isso teve um reflexo no mundo todo, né? Verdade. Então, quer dizer, era importante deixar quebrar os bancos, era importante talvez você fazer um investimento, tomar de ação esses bancos para que não tivesse esse reflexo na economia internacional. Então, são coisas que às vezes na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Às vezes o desdobramento disso pode ser uma coisa muito pior para os próprios trabalhadores. Então, por isso que tem que ter o poder público, é a indústria, os trabalhadores, todos envolvidos, né? Para que a gente possa buscar uma saída melhor para todos. Vamos falar de um setor em específico, que é um setor que você tem bastante conhecimento. O setor de autopeças, que está bem ligado aí à questão também do cenário automobilístico. Ele tem, com essa retração na venda dos veículos, Martinha, está com a queda no faturamento ali de 3%. Você acha que esse setor em específico, que está muito ligado ao setor automobilístico, qual a sua expectativa em volta deste importante setor aqui no ABC, que é o de autopeças? A Dilma, inclusive, assinou aí uma lei que vem ajudar, inclusive, nesse setor. Nós precisamos garantir que não seja importado peça a qualquer custo, né? Porque senão daqui a pouco nós vamos só apertar o parafuso dos carros. Vem todas as peças de fora e vai sobrar para nós só apertar parafuso. E a gente faz muito mais do que apertar parafuso. Então, nós queremos garantir, né, que seja importado peças só quando, às vezes, é um produto novo que ainda não se conseguiu produzir aqui no Brasil. Quer dizer, mas a gente tem que garantir a maioria, inclusive, grande parte das peças que seja produzida aqui no nosso país. Isso é que nós temos, as ações que nós temos feito, tanto com os empresários, como com o governo federal, através do Inovar Auto, no Inovar Autopeças, né, que se produz as peças aqui, os carros aqui, que sejam menos poluentes, que sejam carros mais seguros, né, e as peças sejam produzidas aqui, a gente tem um acompanhamento das peças que vão nesse veículo, porque aí a gente garante os empregos dos trabalhadores aqui no Brasil. Martinha, agora de uma maneira geral, falando do trabalho aqui na região, como secretário, está pessimista, otimista, está com temor ali, ansioso? Como é que você é à frente da pasta de trabalho, emocionalmente falando? Nós falamos de muitos números aqui, vamos falar um pouco da sua pessoa. Como é que está o Martinha emocionalmente à frente de uma secretaria tão importante? Olha, eu sou um cidadão que nasci na roça, né? E trabalhei na agricultura, fiz Senai aqui em Santo André, fui para a luta, aprender uma profissão, trabalhar nas fábricas, sou primogênito de uma família, filho mais velho, filho de mãe analfabeta, de pai semi-analfabeto. Eu nunca tive medo de lutar, sempre tive coragem, sempre fui otimista. Eu sempre ficava muito triste quando eu via as pessoas pessimistas, pessoas que tinham mais poder econômico do que eu, que tinham mais condições do que eu, que tinham mais estudo do que eu, e pessoas pessimistas. Então eu falava, puxa, o cara alcançou tantas coisas e está pessimista. Então eu sou sempre otimista, né? Eu acho que os trabalhadores, eu acho que a nação, o nosso povo brasileiro é um povo alegre, é um povo risonho, é um povo que às vezes brinca até com a sua própria dificuldade. Dor, né? E nós temos que ser otimistas, porque na verdade, se você não tiver essa coragem de enfrentar a vida, se você não tiver essa energia, se você não buscar dentro de você as coisas boas para transmitir para as pessoas, para transmitir para o seu trabalho, para aquilo que você produz, para a sua família, para os seus amigos, eu acho que você se autodestrói, né? Então eu sou sempre otimista, vou em frente, não, sabe? Eu acho que o mundo nos mostra, inclusive, que com otimismo, com vontade, com disposição, a gente pode conquistar muitas coisas. Martim, sem falar que também, historicamente, aí o Brasil, democraticamente, melhor dizendo, é um país novo, né? Nossa democracia está se comparando com os outros países, então também tem isso também. Temos toda uma longa história, mais de 500 anos, porém,
a democracia é recente ainda, pensando bem no país não. A civilização brasileira é recente, 500 anos, né? A Europa tem 2.000 anos, 3.000, né? Outros países orientais muito mais que isso. O velho mundo. Tal. Então nós temos aqui uma miscigenação de raça, que também eu sempre acreditei que isso é muito importante, né? Quando eu li o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a Etnia Brasileira, ele dá bastante esse reflexo, é muito otimista com relação a essa miscigenação de raça. Então eu acho que por isso tudo, né? Uma democracia, como você disse, recente, né? E nós, nesses 500 anos de Brasil, poucos anos foram de democracia, quase 400 foi de escravidão, de mão de obra escrava, sobraram 100 e poucos anos da relação capital e trabalho, que se paga o trabalho, e nesse período de 100 e poucos anos, mais da metade foi de ditaduras. Então, nós temos pouco tempo de democracia, e mesmo assim, eu acho que o Brasil chegou em parâmetros muito importantes e elogiáveis, e hoje até copiado por outros países que têm muito mais tempo de vida do que o nosso. Que legal. Martinha, nós estamos seguindo aqui ao final do programa, e deixa eu até deixar um recado aqui para o nosso querido telespectador, que agora, uma vez por semana, o querido Martinha, ele estará aqui falando sobre a relação do emprego, as questões do trabalho, não só da cidade de Santo André, mas também do ABC, a questão da indústria. Todo dia nós aqui da Eco TV comentamos sobre a questão da indústria, a questão do setor de autopeças, e nada melhor agora do que ter alguém expert, aí, entendido do assunto, aqui com a gente. Martinha, vamos terminar o programa falando um pouco aí sobre, você agora está sempre vindo aqui comentar, falar sobre esse cenário que é tão preocupante, né, Martinha? E às vezes falta informação de pessoas que têm realmente o conhecimento para passar aí para a sociedade, Martinha. Eu fico muito feliz de estar aqui na Eco TV, né, nesse programa, falando com a população. A Eco TV que presta um serviço muito importante aqui para a nossa região aqui do ABC. Eu estou aqui com toda a vontade, com toda a energia, todo o carinho. E uma vez por semana, na quinta-feira, na hora do almoço, 12:30, vou estar aqui falando com as pessoas, né, e podem perguntar, mandar perguntas, podem nos abordar, que a gente vai estar sempre à disposição para estar respondendo em tudo aquilo que for possível. E mais uma vez eu agradeço essa oportunidade aqui, Bessa. Eu agradeço, Martinha. Muito obrigado, então. Até semana que vem, não é verdade? Obrigado. Até semana que vem, legal. E obrigado você de casa por ter acompanhado mais uma edição aqui do Eco TV Entrevista. Até a próxima. Gostou, Martinha?